Se você tem dólares na carteira, saiba que esse dinheiro só tem valor por causa do petróleo. E agora, os Estados Unidos correm o risco de serem enganados e entrarem em uma guerra terrestre prolongada com o próprio país que controla o fluxo de uma grande parte do petróleo mundial. Se isso acontecer e eles perderem, o dinheiro na sua carteira não vai valer nada e o Império Americano morre, não com um suspiro, mas com um estrondo. Pelo menos, foi isso que um dos analistas mais virais da internet, de acordo com o Google Trends, me disse ontem em uma longa entrevista. Apesar de ser quase totalmente desconhecido, até poucos meses atrás, esse analista ficou hiperviral recentemente por prever que Trump atacaria o Irã. E não quero dizer que ele fez essa previsão depois que Trump bombardeou Fordow, ou mesmo depois que começou a enviar tropas para a região. Ele fez essa previsão lá em maio de 2024, quase 2 anos atrás, antes mesmo de Trump ser reeleito. Ele ficou na frente de uma câmera e de seus alunos e mapeou a reeleição de Trump e o fato de que ele, inevitavelmente, lançaria uma guerra contra o Irã com uma precisão desconcertante. Ele explicou a justificativa, a armadilha que está esperando por Trump, o desmoronamento de um império e muito mais, passo a passo. O nome dele é Professor Jung. E o motivo pelo qual ele conseguiu prever tudo isso quando quase ninguém mais conseguiu é que ele está usando uma estrutura muito específica que você vai querer entender. Isso o levou a algumas conclusões surpreendentemente precisas. Em 5 partes vou destrinchar essa estrutura, a tese econômica contundente que previu essa guerra, seu possível desfecho e o que vem a seguir, além de quem provavelmente serão os vencedores e perdedores e como você pode se preparar para o que está por vir caso tudo isso se torne realidade. Se você é como eu, a seção 4 vai te irritar, mas é importante entender para saber o que acontece e como se posicionar para vencer. Bem-vindo à parte 1, a estrutura que prevê o futuro. Em maio de 2024, a palestra prevendo esta guerra, do professor Jung, tinha menos de 1.000 visualizações. Quando as bombas começaram a cair no Irã, no entanto, ela chegou a 1 milhão de visualizações em apenas 72 horas. O mundo de repente precisava saber, como esse cara previu isso? O modelo de Jung combina 3 coisas: teoria dos jogos, reconhecimento de padrões históricos e algo que ele chama de história preditiva, algo que ele pegou emprestado de Isaac Asimov. Ou seja, que o comportamento humano em larga escala segue padrões estruturais que se repetem ao longo dos séculos. Não porque as pessoas sejam previsíveis, mas porque as forças econômicas e geográficas que atuam sobre elas são. Se você tirar as personalidades, ideologia, ciclo de notícias e ruído, verá para onde as coisas realmente vão. Foi assim que ele previu essa guerra com 2 anos de antecedência e é essa a perspectiva que vamos usar agora. E nossa primeira parada é em 1971, quando Nixon tirou o dólar do ouro. Ele deveria ter desvalorizado e virado só mais uma moeda fiduciária, afundando em dívidas. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, ele foi salvo por um dos acordos de bastidores mais importantes da história moderna, um golpe duplo que reestruturou toda a economia global e manteve o dólar indispensável, não por lei, mas por necessidade estrutural. O novo sistema tem um nome, nós o chamamos de petrodólar. O Irã está exatamente sobre o único ponto geográfico estratégico capaz de colocar todo o sistema de joelhos. E é por isso que toda vez que você percebe, um presidente dos Estados Unidos, não só o Trump, está dizendo: precisamos fazer algo em relação ao Irã. Quando um louco mora na mesma rua da sua empresa e vive balançando uma arma, ameaçando seu sustento, é natural sentir algo sobre isso. E quando o único policial do mundo é você, vai ser tentador agir, mesmo que precise ser de forma violenta para garantir que os negócios continuem bem, a empresa permaneça aberta e seus dólares continuem entrando. É disso que essa guerra realmente se trata. Quando você entende que o Irã é o louco no fim da rua e enxerga por essa perspectiva tudo, o bombardeio de Fordow, os navios no estreito, a corrida desesperada por uma vitória que nunca chega, tudo fica claro. Veja como o petrodólar funciona na prática. Os estados do Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e demais nações do CCG, eles vendem seu petróleo exclusivamente em dólares, o que significa que todo país do mundo que precisa de energia tem que adquirir dólares primeiro.
Todo país precisa de energia todos os dias. Essa demanda estrutural é o que mantém o dólar posicionado como a moeda de reserva mundial, mesmo enquanto os Estados Unidos acumulam déficits que teriam colapsado qualquer outra moeda do planeta. E, o mais importante, esses dólares não ficam apenas guardados em cofres no Oriente Médio. Eles são colocados para trabalhar na economia em todos os estados do Golfo. Pegue os ganhos do petrodólar deles e invista. E por décadas, o mercado mais promissor do mundo era o mercado dos Estados Unidos. A aposta mais segura, conhecida como taxa de retorno livre de risco, são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então, os países do CCG despejaram dinheiro nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, criando uma demanda quase infinita pela dívida americana. Quando a taxa de retorno caiu, o dinheiro foi para os mercados de ações dos Estados Unidos e, recentemente, esse dinheiro tem fluído especificamente para a infraestrutura de inteligência artificial dos Estados Unidos e fluiu em quantidades massivas. Quando Trump retornou de sua turnê pelo Oriente Médio no início do segundo mandato, anunciou com grande fanfarra ter garantido cerca de 2 trilhões de dólares em investimentos do Golfo nos Estados Unidos. Algo que os estados do Golfo já vinham fazendo de qualquer maneira, mas eles sabem como embrulhar isso como um presente. A esmagadora maioria desse dinheiro foi destinada para IA, centros de dados, chips, a construção física da economia de IA. Isso significa que dois dos pilares econômicos mais importantes dos Estados Unidos, o petrodólar e os investimentos em infraestrutura de IA, nos quais estamos apostando todo o nosso futuro e economia, estão ligados ao dinheiro criado pelo fluxo de petroleiros através do Estreito de Hormuz. Espero que tudo esteja fazendo sentido agora. O próprio lugar que está sendo ameaçado pelo regime teocrático que exibe suas armas para o resto do mundo e grita morte à América, e que desesperadamente quer atrapalhar o relacionamento crescente entre os Estados Unidos e Israel e os países do GCC, algo que só vem se fortalecendo com os Acordos de Abraão, daí o ataque de 7 de outubro. Antes de Trump, todos aceitavam a frágil estabilidade no Oriente Médio. Fique na sua, mantenha os dólares circulando, esse era o mantra. Pode sancionar o Irã, mas deixe-os em paz fora isso. Mas Trump não conseguia deixar tudo como estava. Seja porque ele realmente temia que eles se tornassem nucleares e tomassem o controle do estreito, ou porque ele estava se sentindo confiante demais depois da Venezuela, ou porque Israel quer uma guerra entre Gog e Magog. Falarei mais sobre isso depois. Ou por algum outro motivo, Trump decidiu iniciar a guerra. E a história nos deu um lembrete rápido de que a única lei da história é a lei das consequências não intencionais. E assim o Estreito de Hormuz foi imediatamente fechado. Não pelo Irã, mas pelas companhias de seguros que temiam que o Irã atacasse os navios. E elas estavam certas. Não se engane. É por isso que o Irã sempre foi o ponto de pressão. O Irã não precisa derrotar o exército dos Estados Unidos para vencer essa guerra. Tudo o que eles precisam fazer é tornar o estreito inutilizável. Minas, drones, mísseis, guerra assimétrica que não exige uma marinha, apenas o caos para interromper o estreito e o petróleo para de fluir. Petrodólar colapsa e estados do Golfo entram em pânico. E aqueles 2 trilhões de dólares que deveriam financiar a economia de IA americana vão para a defesa em vez disso. Veja o que o professor Jiang percebeu com sua estrutura, algo que muitos não notaram. A aliança crescente entre Irã, Rússia e China cria um perigo existencial para os Estados Unidos, especialmente porque, neste momento, os Estados Unidos são um império em declínio. E quando você combina isso com os incentivos que o Irã enfrenta, além dos incentivos de Israel e da Arábia Saudita, torna-se impossível para Trump se impedir de atacar o Irã. Eu vou explicar tudo isso primeiro. Só entenda, não só as circunstâncias determinavam que Trump estava garantido a atacar o Irã, como também garantiam que seria impossível para ele vencer depois disso. Jiang podia ver isso. Por razões que vão ficar incrivelmente claras, o ataque faria Trump perder o controle justamente daquilo que ele estava tentando proteger, o Estreito de Hormuz. Bem-vindo à parte 2. A parte da história que todos esqueceram, ao tentar entender o porquê. O Irã, especificamente, é o ponto de pressão sobre os Estados Unidos. E por que era o ponto de pressão sobre os britânicos antes disso? E por que, neste momento, os Estados Unidos estavam praticamente garantidos a atacar? Você precisa entender um documento escrito por um geógrafo britânico em 1904. O nome dele era Halford Mackinder.
E o que ele publicou em 1904 foi um dos documentos estratégicos mais importantes e menos comentados da história moderna. E isso ainda ecoa hoje, influenciando comportamentos que muitos não compreendem. Mackinder enxergou algo no mundo que quase todos ignoraram. Por séculos, a pequena ilha da Grã-Bretanha conseguiu dominar o globo, garantindo que tivessem a maior marinha para poder controlar os mares, já que o comércio acontecia pelos mares. Naquela época, não importava o tamanho do seu país. O que importava era o quão poderosa era a sua marinha. Como nação insular, a Grã-Bretanha sabia que esse era o único modo de dominar o mundo. E dominaram. No auge, eles literalmente controlavam todo o comércio global, controlavam o mar aberto, as rotas marítimas, os pontos de estrangulamento, os portos. Se você quisesse mover mercadorias ou exércitos, tinha que colocá-los em um navio, e se colocasse em um navio, tinha que lidar com a Marinha Britânica. Mas as ferrovias iam mudar tudo, e eles sabiam disso. Pela primeira vez na história da humanidade, era possível transportar enormes quantidades de mercadorias e soldados por terra mais rápido do que os navios podiam levá-los pelo mar. Isso significava que quem unisse a grande massa de terra da Eurásia, o território que vai do leste da Europa, passando pela Rússia, pelo Oriente Médio até chegar à China, teria acesso a um conjunto combinado de energia, capacidade de manufatura e população que nenhuma marinha do mundo poderia bloquear ou impedir. Mackinder sabia que a Inglaterra era uma ilha e precisava de uma solução. Ele chamou esse território de coração do mundo. E seu aviso foi direto: se algum poder conseguir unificar essa região, o jogo acabou. Para quem controla os mares simplesmente não importarão mais. A resposta da Grã-Bretanha foi garantir que ninguém jamais unisse o coração do mundo por quaisquer meios necessários. Financiar guerras, apoiar facções opostas, manter a Europa e a Ásia divididas e, em conflito constante, forçar o comércio de volta para o mar, onde a Marinha Britânica poderia controlá-lo. As guerras napoleônicas, que a maioria das pessoas pensa ser apenas uma história sobre a ambição francesa. É isso. Mas em grande parte foi sobre a Grã-Bretanha gastar enormes quantidades de sangue e riqueza para garantir que a França não unificasse a Europa continental. O mesmo se aplica às tentativas russas de avançar para portos de águas quentes e ao apoio ao Império Otomano para conter a Rússia. Cada grande movimento geopolítico britânico, durante 150 anos, foi uma variação desse mesmo tema: impedir a unificação da Eurásia, manter o coração do continente dividido. Então, quando o Império Britânico estava simplesmente exausto, ferido e endividado após a Segunda Guerra Mundial, eles foram forçados a passar o bastão para a nova grande potência, os Estados Unidos. E os Estados Unidos entenderam o manual e vêm aplicando exatamente o mesmo método desde então. Ferramentas distintas, mesmo objetivo. Não deixe o coração continental de Mackinder se unir. Assim, tudo permanece sob controle nos mares. E quando você é os Estados Unidos e está longe da Ásia e está longe da Europa? Agora, de repente, você mantém tudo nos oceanos, onde você, com sua marinha poderosa, pode controlar todo o globo. Agora, com isso em mente, olhe para a parceria dos BRICS. Olhe para o Irã e a China por essa ótica. Olhe para a Venezuela e seus embarques de petróleo para a China por essa ótica. Olhe para as tentativas de Donald Trump de seduzir a Rússia para longe da China por essa ótica. Rússia e China já estão alinhadas. Energia russa, manufatura chinesa, duas das 3 bases de uma potencial aliança do coração continental já conectadas. Os Estados Unidos sabem que aquilo sobre o qual Mackinder passou toda aqui na sua carreira alertando o mundo já está meio construído. O Irã é o terceiro pilar geograficamente, o Irã é a pedra angular, é a ponte entre a energia russa ao norte, a manufatura chinesa ao leste e os campos de petróleo do Grande Oriente Médio ao sul e oeste. Ele ancora a iniciativa do Cinturão e Rota da China, a rede de rotas comerciais terrestres que Pequim vem construindo há anos, especificamente para reduzir a dependência de, isso mesmo, rotas marítimas, que a Marinha dos Estados Unidos controla. Mas o Irã é muito mais fraco do que os outros dois. Então, se você é os Estados Unidos e está procurando um alvo, seus olhos vão direto para o Irã. Se conseguissem obter uma arma nuclear, deixariam de ser o elo fraco. Um Irã armado nuclearmente, que pode se livrar das sanções dos Estados Unidos, intimidar a região e cooperar com a Rússia e a China,
é uma força poderosa o suficiente para potencialmente unir o coração do continente e relegar os Estados Unidos a um papel muito menos dominante no cenário global. Quando você é a moeda de reserva, isso é existencial. É exatamente sobre isso que Mackinder passou a carreira alertando. Uma massa de terra eurasiática conectada que contorna completamente o poder naval com uma alternativa baseada em terra estabelecida. E com um Estados Unidos mais fraco, o CCG não se beneficia mais das proteções que os Estados Unidos atualmente oferecem. Isso tornaria o petrodólar sem sentido. Assim que essa demanda estrutural pelo petrodólar desaparecer, o poder dos Estados Unidos será enfraquecido ainda mais. É por isso que os Estados Unidos lançaram um ataque ao Irã. Um Irã com armas nucleares não é apenas um perigo para os Estados Unidos, Israel e os países do CCG, mas também é a peça final em uma aliança do coração continental completa, que representa uma ameaça existencial para toda a arquitetura que deu origem ao poder americano. Mas se a estrutura de Young estiver correta, já é tarde demais e os Estados Unidos não conseguirão vencer essa guerra. Então a pergunta que fica é: atacar o Irã simplesmente acionou uma armadilha? Bem-vindo à parte 3. É uma armadilha. Nos últimos 40 anos, todos os presidentes sancionaram e ameaçaram o Irã, mas no fim sempre o deixaram em paz. Havia um motivo para isso, e Trump acabou de descobrir qual era. Os Estados Unidos têm inimigos nesse conflito. Isso é claro, mas segundo o professor Jiang, o que não é claro e torna isso diferente de qualquer guerra recente dos Estados Unidos é que alguns dos aliados mais importantes da América, na verdade, querem que a América entre nessa guerra, especificamente porque acreditam que a América vai perder. Vamos começar pela Arábia Saudita. Aparentemente, sauditas e Estados Unidos são aliados. Eles vendem petróleo e dólares, investem nos Estados Unidos e compartilham o desejo americano de um Irã enfraquecido. Tudo isso é verdade, mas se olharmos mais amplo e perguntarmos o que a Arábia Saudita quer, veremos que no longo prazo ela busca ser a potência dominante no Oriente Médio. Um Irã nuclear é uma ameaça existencial a isso. Com certeza. Então sim, eles querem o Irã destruído. Um Estados Unidos que vença decisivamente essa guerra e mantenha presença permanente na região não está nos melhores interesses da Arábia Saudita. Os sauditas têm desenvolvido discretas relações com a China e consideram precificar parte do petróleo em yuan. Eles querem opções. Uma América dominante e enraizada no quintal deles fecha algumas dessas opções. Então, o resultado ideal para Riad é um Irã enfraquecido e uma América distraída e sobrecarregada que precisa da cooperação saudita mais do que nunca. Eles querem os Estados Unidos na guerra, mas não que vençam de forma limpa. O cálculo de Israel é mais complexo e ainda mais perturbador. Existem facções poderosas dentro da liderança israelense que veem esse conflito explicitamente em termos bíblicos, de fim dos tempos. Jang aborda isso diretamente, ao contrário da maioria dos analistas, que evita comentar. Admito que isso soa bem louco, mas essas facções querem o Irã destruído, não enfraquecido, destruído, mas alguns deles também acreditam que o poder imperial americano, sem restrições, é, no fim das contas, um obstáculo para o que Deus pretende realizar na região. E eles estão pressionando politicamente para garantir que os Estados Unidos não estejam lá no final. Assim como a Arábia Saudita, eles querem a ajuda dos Estados Unidos para enfraquecer o Irã, mas para que as profecias bíblicas se cumpram, os Estados Unidos precisam estar fora do cenário para que a guerra de Gog e Magog aconteça e a vontade de Deus para o seu povo escolhido, os israelitas, seja realizada. Então, de acordo com Jiang, eles incentivaram e persuadiram os Estados Unidos a entrarem na guerra, mas no final das contas, uma vez que o Irã esteja suficientemente enfraquecido, eles querem que os Estados Unidos sejam forçados a recuar devido à pressão política interna. Algo que parece bastante provável de acontecer se tropas terrestres forem usadas, esse é o truque. Os Estados Unidos entram em guerra arquitetada por seus aliados contra um inimigo que luta por sobrevivência em um território que anula quase todas as vantagens das forças americanas ao avançar por terra. Jang observa: esse tipo de coisa já aconteceu antes na história. Em 415 a.C., Atenas reuniu a expedição naval mais poderosa que o mundo antigo já tinha visto e a enviou para conquistar a muito mais fraca Sicília. A marinha era tão dominante e tão confiante que a derrota realmente parecia impossível. Parece familiar? No entanto, nenhum navio que partiu voltou para casa. A expedição foi aniquilada e o Império Ateniense, a maior força militar de sua época, nunca se recuperou. Para que a armadilha funcione,
O Irã não precisa vencer, eles só precisam arrastar os Estados Unidos para uma guerra de atrito, como fomos arrastados no Iraque e no Afeganistão. Agora, isso é algo que Trump jura que nunca fará, mas só o tempo vai dizer. Bem-vindo à parte 4, a parte que vai te deixar bravo. Agora, eu te avisei sobre essa sessão, pois é aqui que a abordagem do professor Jiang deixa de ser uma lição de história geopolítica e passa a tratar do seu dinheiro, emprego e futuro. O velho mundo não termina com uma única explosão catastrófica. Ele termina através de uma cadeia de falhas conectadas, cada uma tornando a próxima ainda mais provável. E em grande parte, devido à guerra com o Irã, essa reação em cadeia já está em andamento. Imagine se a guerra se prolonga, o estreito segue fechado ou perigoso demais para o transporte comercial por muito tempo. Os países do CCG, os mesmos que prometeram 2 trilhões de dólares para a infraestrutura de IA americana, agora têm um problema. A própria infraestrutura de petróleo e de água deles está em risco. As populações estão nervosas e eles têm uma decisão muito simples a tomar. Devemos continuar comprando dívida dos Estados Unidos e financiando a economia de IA americana ou investir em nossa defesa e sobrevivência? A decisão é simples. Se o Irã ainda for uma ameaça, os países do CCG vão focar todo o seu capital na própria sobrevivência. E é aí que a economia dos Estados Unidos realmente explode, e não de uma forma boa. Quando o dinheiro do CCG, que vem alimentando nossa economia em quantidades cada vez maiores há décadas, de repente parar de fluir para a América, não só o apetite pela dívida dos Estados Unidos, o apetite por dívida que é necessário para financiar nossos gastos irresponsáveis, não só isso vai acabar, mas a bolha da IA também vai estourar. Porque neste momento, as avaliações da IA não são baseadas nas receitas atuais. Elas são baseadas na promessa de receitas futuras que se espera que venham. Mas só se realmente terminarmos essa construção da infraestrutura de IA e as receitas forem entregues. Porque a IA continua ficando cada vez melhor. Se isso parar agora, teremos um problema. Lembre-se, as empresas de IA agora estão falando sobre construir no espaço sideral. Se você cortar o fluxo de capital, a matemática desmorona e se essa última parte da economia dos Estados Unidos quebrar, vai ser devastador. A economia americana já está em uma situação horrível. Em formato de K, a maioria das pessoas está lutando para sobreviver. E as únicas pessoas que estão gastando são as que estão no topo do K, e elas conseguem gastar, porque todo o dinheiro impulsionado pelo GCC está fluindo para o mercado. Se isso parar, agora tanto o topo quanto a base do K estarão em apuros. O topo do K, neste momento, está criando uma ilusão de que a economia de consumo está basicamente funcionando. Mas sem os dólares do GCC criando demanda por essa dívida e investimento privado na indústria de IA, esses consumidores também vão sentir o aperto, e a economia provavelmente vai implodir de forma violenta. Some a isso que governos estrangeiros e bancos centrais já vendem títulos do Tesouro dos Estados Unidos porque não são ingênuos. Eles estão olhando para a nossa dívida, que é absolutamente irresponsável, fora de controle e insana. E se todos eles abandonarem o mercado de dívida dos Estados Unidos ao mesmo tempo, as coisas podem ficar sombrias, muito sombrias, por um longo tempo. E é exatamente assim que os impérios morrem, devagar no começo e depois de uma vez só. Mas como sempre, em tempos de grande ruptura, sempre há grandes oportunidades. Então bem-vindo à parte 5, a nova ordem mundial. Se tudo isso acontecer, o que vem a seguir e como você se posiciona para vencer? Esta é a parte em que a maioria dos analistas simplesmente desiste e diz que ninguém sabe. Jiang discorda fortemente. O que vem depois do petrodólar é um mundo moldado por 3 forças. E essas não são escolhas de política que os líderes vão poder fazer. Quando a máquina que unia o velho mundo para, ocorre isso. O primeiro passo é a desindustrialização. A economia global em que crescemos foi baseada em energia barata e estável do Oriente Médio. Centros urbanos florescem, cadeias de suprimentos globais funcionam sem problemas, a economia do conhecimento, IA, tudo isso é consequência do petróleo acessível. Quando a energia se torna cara e pouco confiável, o modelo se inverte. A resiliência local supera a eficiência global. As nações precisam reconstruir economias mais autossuficientes. Isso é doloroso, claro, mas vai acontecer de qualquer jeito, pelo menos de acordo com Jiang. A segunda inevitabilidade é o mercantilismo. A ordem global de livre comércio exigia um garantidor, um policial, disposto a fazer cumprir as regras em todo o mundo. No cenário que estamos discutindo,
os Estados Unidos não terão mais capacidade econômica para agir como força policial do mundo. Mesmo que queiram fazer isso, não vão conseguir. Sem apetite pela dívida deles, não podem gastar mais que arrecadam. É preciso equilibrar o orçamento e assim não dá para ser o policial do mundo. As coisas voltarão a ser forçadas a serem regionais. Potências regionais vão surgir, os países vão se tornar mais autossuficientes, as nações vão agir cada vez mais em seu próprio interesse. Blocos regionais de comércio, redes locais de suprimentos. A era do comércio global sem atritos acaba nesse ponto. O terceiro é a remilitarização. A Pax Americana está terminando. Sem um garantidor global de segurança, cada nação que deseja sobreviver precisa se defender por conta própria. Nações que negarem essa realidade serão absorvidas ou coagidas pelas que a enfrentam. Na visão de Jiang, o declínio dos Estados Unidos não leva, porém, à ascensão da China, como muitos podem supor. Essa é uma das previsões mais surpreendentes que ele faz. De acordo com Jiang, a China está otimizada para a velha ordem mundial, e essa ordem está chegando ao fim. O modelo econômico da China foi criado para cadeias globais de suprimentos, capital ocidental e energia estável do Oriente Médio. O novo mundo quebra os três simultaneamente. A China busca dominação pelo comércio, mas isso será impossível no novo mundo. Surpreendentemente, Jiang escolhe aqui o Japão como potência regional na Ásia. Não cabe aqui explicar o motivo, mas você pode ver minha entrevista completa com Jiang, onde detalhamos isso. Segundo Jiang, a Europa, como a conhecemos hoje, também chegou ao fim. Eles terceirizam energia para a Rússia e defesa militar para os Estados Unidos, ficando sempre em risco na nova ordem mundial. E os Estados Unidos não desaparecem, eles se retraem, tornam-se uma potência do hemisfério ocidental, ainda formidável, mas não mais o policial do mundo. Sobre o Oriente Médio, se as teologias deles estiverem corretas e Deus voltar, tudo pode acontecer. Caso contrário, a potência dominante dependerá de como a situação evoluir com o Irã. O novo mundo não será um mundo governado por uma grande potência, será governado por várias potências regionais, cada uma dominante em sua própria esfera. Nenhuma é forte para impor regras globais, tornando tudo mais disputado e perigoso, sem normas comuns. E agora, o que você faz com isso? Primeiro, e isso é muito importante, não entre em pânico. O objetivo de entrar na perspectiva do professor Jiang é entender a estrutura que o ajudou a enxergar o que tantas outras pessoas não perceberam. Não é para fazer você correr para um bunker, mas ajudá-lo a avaliar mais resultados e tomar decisões melhores com base em primeiros princípios e causa e efeito. E ter uma visão mais ampla do que as pessoas ao seu redor, que estão presas em uma narrativa que quase certamente foi entregue a elas por outra pessoa e não algo que elas realmente pensaram por conta própria. Depois de avaliar várias perspectivas agora, é assim que estou pensando sobre tudo isso. A economia agora está fraca. Certamente é frágil. Ter opções é fundamental. Procuro sempre atualizar minhas suposições conforme as coisas evoluem. Quanto mais opções eu tiver mapeadas com antecedência e os gatilhos que indicam qual opção devo seguir e quando, melhor eu acho que vou estar. A maioria dos planos financeiros e de carreira são baseados na ideia de que o mundo, basicamente, continua funcionando do mesmo jeito que sempre funcionou. As pessoas acreditam que o dólar seguirá forte e os mercados dos Estados Unidos se recuperarão, mas pela primeira vez em muito tempo, isso pode não acontecer, embora ainda seja incerto. As cadeias globais de suprimentos podem seguir intactas ou o Estreito de Hormuz pode ficar fechado por meses ou anos. Então inclua resiliência na sua estratégia. Reflita sobre um mundo mais local do que global. Como ele seria? Considere o que funciona com cadeias de suprimentos mais curtas e locais. Reflita sobre o que preserva valor, independente do dólar. Considere ativos sem responsabilidade de terceiros e seja ainda mais cético com dívidas. Quem lidará melhor com essa transição não será quem prevê exatamente o que vai acontecer. Serão aquelas que nunca permitem ter um único ponto de falha. Agora, como sempre, preste atenção à energia. Ela é absolutamente fundamental para tudo. Prepare-se para enfrentar choques nos preços de energia, que devem persistir, e mantenha liquidez para ter opções. Até Buffett e Dalio concordam na importância da opcionalidade. Não fique tão preso a uma única aposta a ponto de não conseguir se mover quando uma imagem clara do futuro começar a se formar. Como lembrete final, considero o professor Jiang um pensador extremamente interessante, conduzindo uma estrutura de alta validade preditiva. Mas humanos e economias são complexos demais para confiar demais em uma única estrutura.
Lembre-se de sempre revisar e atualizar seu modelo mental. Se quiser me ver explorando ideias ao vivo, inscreva-se no canal. Participe comigo às segundas, quartas e sextas, às 7 da manhã, horário do Pacífico, para relaxar com a comunidade ou debater. Até a próxima, amigos. Sejam lendários, cuidem-se, paz. Da última vez que isso aconteceu, um grupo inteiro de milionários